2015, cenário, governo Dilma, fraco, quase caindo pelas tabelas, sofreria a presidente da República um processo de impeachment meses à frente. O Congresso Nacional aprova a emenda constitucional de número 86, tornando impositivas, obrigatórias, as emendas individuais. Cada parlamentar tem uma cota grande de emenda que ele manda para o seu reduto eleitoral. Chega 2019. O que acontece? O governo Bolsonaro, no primeiro ano, passa a ser emparedado também. Tinha o escândalo da rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro, tinham outras questões, começou a se falar em impeachment de Jair Bolsonaro naquele momento. Bolsonaro não estava próximo do Centrão. O Congresso Nacional aprova a emenda constitucional número 100. O que acontece com essa emenda? As emendas de bancadas estaduais, as bancadas de São Paulo, Rio, todos os 27, as 27 unidades da federação, que tinham emendas também, passaram a ter emendas obrigatórias, impositivas. Apresentou, o governo tem que pagar. Aí o mundo gira, o ano vai sendo superado e ao longo dos meses, depois da aprovação da emenda constitucional número 100, eles foram avançando o sinal como um carro desembestado, até que eles chegam na maior delas, que foi, aliás são duas, a emenda constitucional número 105, que diz o seguinte: atenção parlamentares que têm emendas individuais que são impositivas, 50% delas ou até 50% delas, você não precisa dizer qual é nem a finalidade desse dinheiro, chamadas de emendas PIX, como se você fizesse um PIX mesmo. Só que se você fizer um PIX irregular, você tem que prestar contas, os parlamentares não. Quando chega no final de 2019, em dezembro, aí eles dão o mais alto golpe nessa relação das emendas, que são as emendas de relator, tornando impositivas essas emendas. Aí o que aconteceu? O relator geral do orçamento passou a contar com uma obrigatoriedade de execução de 30 bilhões de reais em verbas parlamentares. Que pauta? Quem é que tem o poder da pauta? É o presidente da instituição. Não, e outra, se ele não quiser pautar a derrubada de decreto, de veto, não tem derrubada. Então a Columbi não pode dizer agora que o governo está culpando o Congresso. Não, todo mundo escreveu, todo mundo leu. As pessoas não são idiotas. E às vezes eu acho que o presidente do Senado parte do princípio que a sociedade é idiota. Por isso que eu estou falando, como é que a sociedade entra? Porque quando a sociedade fala, ninguém escuta. A Mônica pergunta, como faz esse enfrentamento? Olha, o Lula tentou dançar conforme a música do Congresso até agora. Já gastou combustível QAV, saliva, comida no avião presidencial. Hotel bom em viagem, né? Exato. E o que o governo levou? Porrada. Eu, sinceramente, acho, se eu fosse o Lula, eu rasgava a fantasia. Eu ia dizer, estou aqui sendo sequestrado. Meus sequestradores estão ali, porque o poder do orçamento, desculpem, mas o orçamento, a execução do orçamento cabe a um poder chamado executivo. O Congresso capturou a execução do orçamento, isso é inconstitucional. Ao Congresso cabe legislar e fiscalizar. Hoje eles são donos do orçamento, de parte do orçamento, 50 bilhões de reais, sem a responsabilidade da execução. Não é nem um sistema semi-parlamentarista, nem parlamentarista, porque não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe um lugar em que o Congresso sequestra a execução de orçamento em 50 bilhões de reais. Não tem tamanho poder e nenhuma responsabilidade, né? Então eu acho que tem que botar a boca no trombone mesmo. Tem que começar a pensar na possibilidade de botar o dedo na ferida. O Hugo Mota, que tem agido, a imagem e semelhança do seu padrinho político, que é Eduardo Cunha, que foi o mesmo que plantou lá as bombas fiscais para Dilma derrapar e reforçar, né, o clima público pelo impeachment. E o Hugo Mota está sendo chamado assim por parlamentar. Eu conversei com dois hoje, né, de que era o Eduardo Cunha voltou. Falaram em tom jocoso. O Centrão empichou a Dilma. Depois colocou o Michel Temer de joelhos para ele não ser o empichado. Depois botou o Bolsonaro contra a parede e, para não ser empichado, ele faz o orçamento secreto junto com Davi Alcolumbre e o Arthur Lira. Com o Lula a coisa tá do jeito que tá. Vocês acham que o problema é o governo da vez? Não. O problema é na sua fundação. Claro.
na sua fundação. Então, é o próximo presidente. A oposição de hoje, a população que é oposição hoje e que pode ser governo amanhã, na próxima ou na outra eleição, não importa, vai ser refém também, porque está tudo errado. Eu gostaria de não enxergar a política assim, mas eu enxergo ela completamente errada. Se falou em orçamento impositivo e no começo, lá no Temer, foi ele que começou com essa história de orçamento impositivo. Hoje, o orçamento impositivo foi levado ao paroxismo e eles executam, só que eles não são responsabilizados pelas emendas que eles fazem. O Centrão funciona tal qual bactéria. Se o corpo está doente ou fragilizado, ela avança. Claro.